calçadas do multiverso. Anacronia 4. A lógica da revolução e o congraçamento da cidade. Parte 2. Após este enquadramento, podemos agora, com base nele, abordar os padrões mentais e espirituais daquela época de transições inesquecíveis. Padrões sem bússola. Sem contemplarem nada do que até agora referi, o mais natural era as pessoas cederem aos impulsos que as impeliam em dois vetores: o de satisfazerem a tímida vozinha interna, sempre penetrante como uma dor de barriga que lhes sugeria que algo estava em falta, e o de impedirem que essa voz sequer surgisse, acabando com o problema na origem, matando o cliente em vez de lhe fazer um serviço indigesto. Ao abrigo destas abordagens, conseguiam a abstração de se considerarem maioritariamente felizes. Claro que ninguém pode estar sempre bem disposto, diziam, mas, no cômputo geral, sim, sou feliz. O teor de bullshit na escala de Frankfurter estava nos píncaros nessas afirmações confiantes. É claro que, se tivessem tal honestidade, admitiriam que a vida não estava a correr como era suposto, ou seja, para o seu contentamento. Por baixo do frequente "está tudo bem, obrigado", estava encapotado: por acaso até suspeito que há alguma coisa muito existencial que me está a faltar, mas não sei o que possa ser, nem a quem me possa dirigir sobre isso, visto que estou a fazer tudo o que é suposto e tenho moderada saúde. E o que importa é a saudinha. Usavam também a expressão "está tudo bem" para demonstrar controlo, para afastar inequivocamente a hipótese de qualquer tipo de fragilidade. A mente, no seu melhor, mestre em ilusionismo. Tudo porque admitir algum problema podia fazê-los perder uns lugares no ranking do jogo do quem vive melhor, um dos maiores desafios da vida, com verdade. As próprias conversas eram quase sempre um lugar de competição, não de comunicação. Eram oportunidades fabulosas para ganharem uns pontos no jogo. Já tinham ido aqui e ali, feito isto e aquilo, conhecido não sei quem e alcançado não sei o quê. Era quase possível discernir no final de cada conversa quem era o vencedor, pela retórica, factos e argumentos previamente decorados que empregara com habilidade. Dizia-se pesarosamente: "Sim, tens razão", ou "Uau, a tua vida é fabulosa em comparação com a minha", e com muita vergonha, porque ao fazê-lo estava-se a admitir um falhanço comparativo na própria mundivivência. Porém, quando sozinhos e sem competição, lá vinha a vozinha do "falta algo". Não se calava e às vezes era ensurdecedora. Como um vazio por preencher, uma torneira sempre a pingar, impossível de vedar. Uma corrente de ar de inverno fria nas costas, sempre presente por mais casacos que se vestisse. Uma insatisfação, tipo comichão incoçável. Bem que tentavam coçá-la, mas não tinham como lá chegar ao ponto exato da resolução. Então, usavam os métodos que tinham à disposição para a tentar disfarçar. Por trás de cada botão de "comprar" estava esse vazio que queriam preencher. Por trás de cada sessão de rapel rolante para a fossa abismal, praticada nos murais sociais no ciberespaço, estava uma curiosidade latente, uma busca, uma demanda. Ambos, vazio e demanda, eram pistas. E, com mais ou menos sucesso, iam tratando dos sintomas, ignorando a sua origem. Drogavam-se também para aplacar o burburinho perene do desconforto existencial. As drogas eram várias,
das mais óbvias, como as ilegais, os cigarros, álcool e o sexo, a outras menos óbvias, mas igualmente viciantes, como a autoridade ou a submissão. Sim, a autoridade e a submissão eram drogas mais refinadas, subliminares, que não encaixavam de forma alguma no perfil habitual. Mas eram elas que possibilitavam, em vez dos breves instantes de alívio das primeiras, um maior e mais prolongado esquecimento da dor base. A autoridade? Tornar-se no ditador de regras arbitrárias era uma das melhores fantasias para esquecer o incômodo de não ter acesso ao livro de regras da vida. Ter subalternos elevava-os. Era uma ficção, mas era inegável. Para um estar em cima, tem de haver outro em baixo. E talvez com subalternos suficientes se pudesse aceder a um plano mais elevado da existência? Seja como for, era viciante estar acima dos outros, não pelo subir por si, mas normalmente por fazer os outros descer. A submissão? Na escalada do poder, nem todos procuravam dominar. Tantos só queriam ser dominados para calarem a voz. Pois, afinal de contas, um voto de obediência é uma libertação da obrigação de decidir. Não é verdade? Uma ainda outra forma era o modo praxe. Crueldades e injustiças haviam sido cometidas para com eles, por antecessores ironicamente irritados pela comichão que não podia ser coçada, que se socorriam também da violência para a atenuar. E quando chegava a sua vez de ter caloiros à sua mercê, era a sua oportunidade de, ao abrigo da legitimidade desta espécie de salto social negativo, vingarem-se. Batiam nas crianças porque lhes bateram os pais. Humilhavam os novos recrutas, militares ou educativos, porque os tinham humilhado. Punham os estagiários a tirar cafés e fotocópias, destruindo a fé na profissão bem no início das carreiras, porque também eles a tinham perdido pelo mesmo motivo. A abordagem era tribal, mas legitimada socialmente. Paradoxalmente, escarneciam do quão primárias eram as tribos ainda existentes nesse momento histórico. Como um incendiário se superiorizaria, moralmente, a um pirómano. Contra-ataque espiritual. Ainda assim, mesmo impregnados neste modo de desbravar a vida, ai de quem lhes perguntasse se se sentiam, de alguma forma, talvez até mais intangível, vazios. Ora, atacar o seu vazio espiritual era pôr em causa todo o esforço e sofrimento porque tinham passado para o idolatrar no pedestal nuclear do seu modo de agir. Primeiro, ouviam e rebatiam essa hipótese como filosofia barata que não levaria a lado algum. Só então, se resistisse, poderia perdurar como um nó nas vias respiratórias, um catalisador da vozinha solitária, tornando-se na maior ameaça ao conforto de se deixar paulatinamente afogar na sua própria filosofia vazia. Ou, por fim, só no encerramento da vida despontava o apercebimento do desperdício definitivo da oportunidade. Era um golpe duro aperceberem-se da irreversibilidade de abordagem com que tinham banalizado e emagrecido a experiência humana. Aproveitar cada delicioso momento da vida já estava irreparavelmente fora das suas possibilidades. Ainda que muitos tenham partido teimosos demais para o expressar, nem como lição para os que ficavam. Essa epifania, se fosse antecipada, traria glória e tempo para a inversão da marcha da conformidade. Ora, era essa a missão dos congraçadores. Atacaram preventivamente para antecipar a dor existencial que levasse à transcendência. Não a dor costumeira, pois para esta, nova, nem as vítimas sabiam ter receptores.
Mexeram-lhes lentamente, retorcendo-os a cada golpe, evidenciando um sistema de existência central, aparentemente novo, como um órgão inventado que nunca tentaram curar por nem imaginarem existir. Nem imaginavam ser imaginável. Na realidade, os congraçadores também aproveitaram para retribuir o sofrimento que lhes causavam as mentes e ambições minúsculas dos outros, quando proferiam terríveis expressões como "Oh, já está tudo inventado", ou "A vida é madrasta", ou se referiam à espiritualidade como um frenesim religioso sem aplicação. Ainda hoje me arrepia que tais chavões desesperados possam ter sido incorporados por alguém como verdades absolutas do universo. Paragem e reflexo crítico. Como conseguiram fazer isso? Atraíam-nos brilhantemente para armadilhas aparentemente inocentes. E, nessas, bombardeavam-nos embutindo pensamentos que punham em causa a sua filosofia existencial. É óbvio, congraçavam-lhes as mentes, que então poderiam congraçar as cidades, mentes e vidas de outros, num ciclo contagioso e explosivo, deliciosamente autoalimentado, como uma bola de neve da alma saudável. Atentem que não foi um nós contra eles, como uma rebuscada teoria da conspiração, que vigorava no congraçamento, mas sim um eles através deles, como pedra angular. Um eles como nunca antes se viram, como nunca antes se experimentaram. A mudança singela de foco que viera abalar as fundações da tepidez humana. Na prática, bastava que os obrigassem a parar. Porque parar era tabu. Era algo do preguiçoso, que por isso seria sempre pobre. Ou era snob, um luxo do endinheirado. Seja como for, era algo a que a maioria não se podia dar antes de, no mínimo, se reformar. Conscientes disso estavam os congraçadores. De que ninguém que parasse por um tempo prolongado, com deliberação, sem rigorosamente nada para fazer, sem desejos de vingança para planear, sem internet para vaguear em scroll ad eternum, sem dar hipótese à mente para se agarrar ao próximo comboio / hashtag da moda, conseguia evitar pôr em causa certos temas que, antes desse tempo, pareciam estar encrustados na própria teia da verdade da vida e do universo. Temas críticos como o sincronismo e inevitabilidade das crises da meia-idade, o sucesso individual acima de tudo, numa lógica de quaisquer meios justificados pelos fins, a acumulação, poder, dinheiro, fama, bens, como imprescindível para a sobrevivência. Nesta última era interessante virar a questão perguntando de volta sobrevivência de quem exatamente, porque a sua autodefinição e autodelimitação era sempre um calcanhar de Aquiles mal resolvido. E, talvez, o tema mais difícil de aceitar: o porquê de levar a vida a pagar o que começara de graça. Para estas questões era preciso parar. Só que nunca paravam. Mesmo quando pareciam parar, era para fazer outras coisas. Então, obrigou-se as pessoas a fazê-lo. Parar levava à indagação à contemplação e essa ao questionamento. Ir à raiz dos conceitos fá-los rapidamente desaparecer. Como quando dizemos uma palavra 50 vezes seguidas. No fim, vemos que não tem qualquer substância para além da que lhe quisermos atribuir.
é só um som como qualquer outro. Por oposição a quando o levamos a sério. Nesse caso, até podemos magoar gravemente proferindo um mero som. Quando se auto-identificavam com uma palavra, o seu nome, estavam agarrados ao seu peso pessoal histórico e projeções próprias ou impingidas. Mas quando se começavam radicalmente a perceber que eram como um som e não como aquela palavra que só tenha o sentido consensualizado pelos demais, descobriam que, afinal, não deviam nada à palavra. Acima de um nome, com história e futuro, não eram realmente nada. Não eram, afinal, uma biografia com pernas. Não eram, afinal, nada de nada, para além de presença. Nada. O pensamento seguinte era óbvio. Quem não é nada pode ser tudo, porque é puro potencial para escolhas infinitas, sem moldes nem dívidas. Um desenho sobre uma folha em branco a cada golpe do lápis. Somos o que escolhermos em cada instante de presença. E nada mais, nada menos. Uma existência livre. Uma epifania, uma fissura gritante com a anterior percepção centrada em que se era aquilo que lhes colavam como sendo, pela utilidade acrescida que isso dava aos outros no conforto que ganhavam. Assim, em lidarem com algo que caracterizavam, classificavam e agrupavam previamente. Algo previsível, um conjunto de ações tipo condensadas num nome. Um som com uma profusa e simplista teia conceptual agregada. Esta realização amaciava e eventualmente dissipava os egos mais ocupados e impenetráveis. Só a incerteza podia germinar no solo infértil. Rasgava-se inevitavelmente uma fenda luminosa nas suas carapaças titânicas de certezas, convicções e crenças de obscuridade. Era assim tão simples, mas, para sustentar a paragem e colocar a semente, foi preciso criar as cidades que fossem a infraestrutura física para a contemplação crítica profunda. Isto, ao contrário de tudo que fora durante a era da carência. Congraçamento por oposição simétrica. Para congraçar, de certa forma, era preciso criar um esforço humilde, sóbrio e simétrico aos flagelos da sociedade carcomida. Tinham de ser introduzidos os mecanismos que pudessem atenuar a morte espiritual. Mecanismos de atenuação da cocriação de uma ansiedade coletiva, da promoção de cidadãos egoístas e bélicos, da ausência do natural, ar, água e solo vivo, do constrangimento de habitação, comida e calma dignas, da discriminação religiosa, étnica, do corpo e do desvio do padrão, do facto de estes e outros só serem problemas de alguns, do enrijecimento da massa cinzenta, nascida tão informe e infinita como plasticina, tornada tão seca e inflexível como uma chiclete na estrada. Da incapacidade de autorreflexão e autoconhecimento. As ações, até então, eram tão vãs como as do escritor com uma caneta que escreve à cor da página. Daí, as frustrações com coisas perfeitamente banais, a lógica de fazer porque sim e da não divergência porque sempre se fez desta forma, emoções tépidas e cinzentas.
a vida metaforicamente vivida como um encolher de ombros. Daí as cidades amorfas, tristes, desesperadas, que se desenvolveram para disfuncionais e devolutas e eventualmente culminaram em doentes e infecciosas, que, ainda assim, nunca paravam de crescer, causando algo muito para lá da indiferença: sofrimento coletivo consensual. Como referi, o congraçamento é interessantíssimo, porque incidiu no espaço público, exterior, mas tornou-se na acendalha de uma gigante reação em cadeia, imparável e irreversível, que transformou o espaço interior perspectivístico, subjetivo e privado de cada pessoa. Alerta para os alérgicos a anglicismos. Foi um outside in que fez ressoar um inside out, que operava a um nível de consciência impensavelmente mais elevado. Pelo menos muito mais do que se julgava ser possível nos parâmetros da época. Uma palavra velha para o novo espírito. Os inconformados queriam uma palavra nova para essa nova abordagem em emergência. Sentiam ao que se referiam, mas era complicado explicá-lo a cada frase. Procuravam um princípio organizador conceptual que fosse abrangente o suficiente para conter aquelas novas preocupações, mas particular o suficiente para não se tornar mais um chavão de marketing. Estavam saturados das boas palavras que todos agora usavam, não para se referir aos atos igualmente bons, mas sim habitualmente como a mais eficaz maquilhagem para os péssimos. Assim ocorrera com sustentabilidade, ecologia, verde, disruptivo ou, ainda mais desinspirado, top, entre muitos outros termos. Porém, também não queriam inventar um termo que pudesse soar a abominação linguística, automaticamente rejeitado por ser exótico ou pretensioso, ou que precisasse de campanhas complicadíssimas de divulgação para tornar parte do dia-a-dia. Viraram-se então para o velhinho e sábio dicionário. Essa sensata entidade, após um longo e constrangedor compasso que pediu para procurar os seus óculos, paradoxalmente teriam sido úteis para os encontrar mais cedo, e entregou-lhes uma palavra que andava há uma eternidade a guardar para uma ocasião especial, tal como aquela. Libertou-a pela solidariedade com a causa deles e serviu como uma luva psicológica. Entranhou-se logo, nem chegou a estranhar-se. O dicionário sabia o que fazia, afinal de contas. A palavra era simples e poética: congraçar. E nela coube todo o movimento sob o qual intervieram na cidade e no espaço psicológico da humanidade. Foi através dela que converteram em poemas as ruas, os edifícios e os cansados, deprimidos, estourados. Congraçar foi a ação coletiva de libertação do estado vegetativo. Congraçamento, o estado de espírito inqualificável, mas indelével, de fusão, integração, aprofundamento. Só um termo tão poético poderia abrigar tamanha poesia, a poesia transliterária, que fez ressurgir a hipótese da magnificência da vida, embrulhar-se na beleza, na excelência contida em qualquer dos seus ólons. Criar-se experimentando a oportunidade única e absolutamente perfeita que nos é conferida, independentemente do motivo, de viver neste momento exato de cada um. Não precisarei de adiantar mais definições, porque essas surgirão tão implicitamente dos textos que apresentarei, como se estivessem escritas entre as páginas de uma mesma folha. Infiltrar-se-ão as definições nos leitores, dispensando o simplismo de comprimir aquele todo
numa mera entrada de dicionário. Sou um abençoado por poder apenas registar isto enquanto história, sem ter atravessado estes turbulentos anos de transição. Faço-o apenas como historiador fascinado pelos tempos em que os humanos andaram esquecidos de quem eram realmente e em que as cidades eram manifestações confusas e reflexos subtis ou grosseiros disso mesmo. Na próxima entrada, começarei a detalhar a centelha que desencadeou o maior fogo psicológico desde a Revolução Científica. A centelha que pôs em chamas a era da carência e abriu as clareiras para a entrada majestosa da nova era. Em breve, serei muito mais concreto sobre o que o congressamento fez em cada sítio e alma. Peço paciência perante a necessidade de tanto contexto, porque quem já tenha nascido no século XXII terá dificuldade em imaginar uma realidade tão diferente. Mas espero que esta introdução tenha conseguido ajudar.